muito bem-vindos. Hoje é o nosso dia de número 247 do nosso plano de leitura bíblica anual, onde em 365 dias você vai ter lido a Bíblia toda, leitura com interpretação dos textos. E hoje nós vamos ler a partir de Provérbios, capítulo 29. Vamos fazer uma oração e a gente segue com a leitura. Pai amado, Pai querido, louvo, exalto, engrandeço, Senhor, o teu santo nome, porque o Senhor é muito bom. E as suas misericórdias duram para sempre. Oh Deus misericordioso, maravilhoso é o Senhor. Estamos aqui reunidos exclusivamente para lermos a tua palavra, adquirirmos sabedoria, conhecimento, instrução, entendimento através do que estamos lendo. Então pedimos que o Senhor fale ao nosso coração, oramos sempre em nome de Jesus. Amém. Vou colocar aqui a Bíblia na tela. Provérbios, capítulo 29, a partir do versículo 1. Vamos à leitura. Aquele que, sendo frequentemente reprovado, endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído sem que haja remédio. Gente, isso aqui é muito profundo. Por quê? A misericórdia de Deus, como nós temos lido, ela dura para sempre, tá? Ela dura para sempre no plano em que nós estamos vivendo. Deus revelou misericórdia para nós. Agora acontece o seguinte: a misericórdia de Deus, ela vai até o dia do julgamento. Ela vai até o dia do juízo. Então, aquele que sendo frequentemente reprovado endurece o seu pescoço, será repentinamente destruído sem que haja remédio. Deus tem revelado misericórdia para esse mundo, para as nações, e ela dura para sempre, né? Desde o início, Deus vem mostrando a sua misericórdia. Mas aqueles que endurecem o seu pescoço, já viu? O orgulhoso, né? Endurece o pescoço, não quer saber de correção, esse repentinamente será destruído sem que haja remédio. Não tem como remediar, não. Depois de tudo concluído aqui na terra, só resta juízo. Morrendo o homem, segue-se juízo. Então devemos aproveitar a misericórdia dele no dia chamado hoje. Versículo 2. Quando os justos têm autoridade... Deixa eu só reposicionar aqui. Deixa mais próximo aqui. A minha leitura. Quando os justos têm autoridade, o povo se regozija. Mas quando o perverso domina, o povo pranteia. Quem quer que ame a sabedoria, regozija o seu pai. Mas aquele que guarda a companhia de prostitutas, gasta os seus bens. O rei, pelo juízo, estabelece a terra, mas aquele que recebe presentes a transtorna. Lembrando que presentes aqui tem um sentido de suborno. Versículo 5. O homem que lisonjeia seu vizinho estende uma rede para os seus pés. Lisonjeia, né? São palavras. Na transgressão de um homem mau há um laço, mas o justo canta e se regozija. O justo considera a causa dos pobres, mas o perverso não se importa de saber dela. Os homens escarnecedores trazem uma cidade para dentro de um laço, mas os homens sábios desviam a ira. Se o homem sábio contender com o homem tolo, se ele se irritar ou rir, não há descanso. Esse se irritar ou rir diz respeito a, como que eu posso dizer, a pessoa ficar agitada. Deixa eu tentar exemplificar isso para você. Já viu quando você está falando com uma pessoa, aí ela está debochando, ela está rindo da sua cara? Você está falando com ela, você está passando para ela palavras de sabedoria, ela está, sabe, rindo. Ou do contrário, irritado. Você está ali ensinando palavras de sabedoria, ela está irritada. Então, se irritar ou rir, né, se ficar muito agitado, não há descanso. Não tem jeito, não adianta. Quando um sábio está repreendendo um tolo e ele está, sabe, expressando
dessa forma, não há descanso. Não tem como ficar sossegado, porque é sinal de que ele não está aceitando a repreensão. Versículo 10. O sanguinário odeia o reto, mas o justo busca a sua alma. Um tolo profere toda a sua mente, mas um homem sábio aguarda para depois. Então veja, um tolo, ele é descontrolado. O tolo profere toda a sua mente, ou seja, fala tudo que está pensando, solta tudo, derrama tudo. Um tolo profere toda a sua mente, mas o sábio aguarda para depois. Então, o sábio é aquele que espera o momento certo para falar. Versículo 12. Se um governante ouvir mentiras, todos os seus servos serão perversos. O pobre e o homem enganador se encontram. O Senhor ilumina os olhos de ambos. Então, tanto o pobre como o enganador se encontram. Estão no mesmo caminho e é o Senhor que ilumina os olhos de ambos. Ilumina os olhos diz respeito a dar vida, tá? Então, significa o seguinte, tanto um como o outro, é o Senhor quem dá vida, é o Senhor quem determina qual o resultado, qual o fim da vida deles. Versículo 14. O rei que fielmente julga os pobres, o seu trono se estabelecerá para sempre. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha para sua mãe. Todo o livro de Provérbios vem revelando, né, esse pensamento. Devemos corrigir, ensinar, instruir os filhos. Se deixar ele, como dizem, né? Tem uma expressão que diz assim, a Deus dará, né? Vai trazer vergonha. A vara e a repreensão dão sabedoria, mas o filho entregue a si traz vergonha. Versículo 16. Quando os perversos são multiplicados, as transgressões aumentam, mas os justos verão a sua queda. Corrige o teu filho, e ele te dará descanso. Sim, ele dará deleites à tua alma. Onde não há visão profética, o povo perece. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Quando aqui diz visão profética, aqui está falando, gente, sobre instrução. Aqui está falando sobre a sabedoria de Deus revelada aos homens. A verdadeira felicidade, ela só é encontrada nos planos de Deus. Então, quando é revelado os planos de Deus, quando há visão profética, quando há direcionamento, quando há profecia que diz respeito à vontade de Deus, ali nós encontramos a verdadeira felicidade. No tempo passado, no Velho Testamento, onde as pessoas ainda não tinham a palavra de Deus escrita, a palavra de Deus revelada e encerrada no livro, as pessoas ouviam a palavra de Deus, a vontade de Deus, através dos profetas. Então, os profetas entregavam profecias para o povo. Deus manda dizer, Deus está falando isso, Deus está falando aquilo. Então, onde tinha profecia, onde tinha palavra, onde tinha sabedoria revelada, as pessoas que obedeciam, que seguiam aquele ensino, encontravam felicidade. Mas nós já lemos juntos que por muitas vezes o povo não obedecia, não seguia, não atendia à palavra revelada de Deus. E isso resultava em ruína. O povo perecia. Por isso diz aqui, onde não há visão profética, o povo perece. Mas aquele que guarda a lei, esse é feliz. Trazendo para os dias de hoje, trazendo para a nossa realidade, trazendo para a nova aliança, no tempo em que nós vivemos. Nos dias de hoje funciona da seguinte forma. Onde não há pregação da palavra, onde não há a busca pela vontade de Deus que está revelada na palavra, o povo perece. Não tem como encontrar felicidade. A felicidade é revelada em fazer a vontade de Deus. Então, onde não há profecia, onde não há revelação da palavra, onde não há pregação da palavra, o povo perece. A igreja que não tem pregação, os encontros, né, as assembleias, as reuniões que se encontram e não tem palavra, não tem pregação,
Tem canção, tem música, tem dança profética, tem revelação, tem um monte de coisa, mas não tem pregação da palavra, o povo perece. O povo perece, porque a verdadeira felicidade está em conhecer e obedecer a palavra de Deus. Versículo 20. Vês tu um homem que é precipitado em suas palavras? Há mais esperança para um tolo do que para ele. Aquele que delicadamente cria seu servo desde criança, o terá tornado seu filho. Um homem com ira acirra contendas, e um homem furioso transborda em transgressão. O orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará. O orgulho de um homem o abaterá, mas a honra sustentará o humilde de espírito. Aquele que é parceiro de um ladrão odeia a sua própria alma. Ele ouve maldições e não o denuncia. O temor do homem traz um laço, mas o que puser sua confiança no Senhor estará a salvo. Muitos buscam o favor do governante, mas o juízo de cada homem vem do Senhor. Um homem injusto é uma abominação para os justos, e aquele que é reto no seu caminho é abominação para os perversos. Bom, nós vamos entrar agora no Provérbio 30. Como eu falei no primeiro dia na visão panorâmica, é um livro de provérbios que contém provérbios de Salomão, provérbios falados por Salomão, mas escrito por homens do rei Ezequias ou Ezequiel? Bom, me falha a memória agora, mas depois a gente confere no PDF. E também contém provérbios de Agur e Lemuel. Então, no capítulo 30, nós vamos ver aqui os provérbios de Agur. E no capítulo 31, nós veremos os provérbios de Lemuel. Um dos provérbios mais conhecidos em Provérbios 31, que são provérbios de Lemuel, é quando fala sobre a mulher virtuosa, né? Eu vou ver a possibilidade, não sei. Eu vou ver se eu consigo trazer a Cris para essa leitura, tá? Para a gente falar sobre a mulher virtuosa. Amanhã, se Deus quiser, tá? Mas vamos ver, né? Nós temos uma companhia aqui, vamos ver se a companhia, se o pequenininho vai deixar. Mas vamos ver, vamos tentar. Então vamos aqui para o Provérbios 30. Provérbios 30. É Ezequias? Obrigado, Silvia. Ezequias, né? Então, são provérbios ditos por Salomão, mas escrito por homens de Ezequias. Provérbio 30, versículo 1. As palavras de Agur, filho de Jaque, a profecia. Então, vocês já sabem que a profecia é uma mensagem vinda da parte de Deus. O homem falou a Itiel e a profecia, o homem falou a Itiel e a Ucal. Versículo 2. Certamente eu sou mais bruto do que qualquer homem, e eu não tenho entendimento de um homem. Nem aprendi a sabedoria, nem tenho o conhecimento do santo. Quem subiu ao céu ou desceu? Quem juntou os ventos e os seus punhos? Juntou os ventos e os seus punhos, se refere, né, aos furacões, aos tufões, né? Quem fez isso, ele está falando. Quem amarrou as águas em uma roupa? Os limites das águas, os lagos, os mares. Quem estabeleceu todos os confins da terra? Qual é o seu nome? E qual é o nome de seu filho? Se podes dizer? Toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para aqueles que põem a sua confiança nele. Então, gente, veja. Há algumas discussões aí, algumas pessoas entre alguns debates, duvidando da palavra de Deus. Gente, eu não tenho como entrar em uma discussão com alguém que duvida que a Bíblia é a palavra de Deus, porque essa é uma revelação, né? Se não foi revelada a ela essa fé, se ela não tem fé, se ela não acredita que aquela palavra é revelada e inspirada por Deus, não tem
como. Nós temos as comprovações, nós temos os pergaminhos, nós temos os feitos, nós temos os relatos, mas a única coisa que confirma que a palavra ela é de Deus é o Espírito Santo. Então, se essa revelação não chega ao coração da pessoa, não tem como a gente entrar em debate, discussão com esse tipo de gente, tá? Mas veja, a Bíblia está dizendo, toda a palavra de Deus é pura. Ele é um escudo para aqueles que põem sua confiança nele. Não acrescentes as suas palavras para que ele não te reprove e sejas tu achado mentiroso. Duas coisas requeri de ti. Isso aqui é muito interessante. Eu vou ler aqui os 3 versículos e eu comento. Ó. 2 coisas requeri de ti. Não me negues antes que eu morra. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. É muito interessante isso aqui. Isso aqui é uma oração. Veja que Agur, ele está dizendo que ele pediu isso. É uma oração. 2 coisas requeri de ti. Não me negues antes que eu morra. Aí segue aqui a oração. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Então o que nós vemos aqui ele pedindo? Proteção. Repare que essa oração ela é comparável à oração modelo, à oração do Pai Nosso. A gente vai perceber aqui que ambas, tanto essa oração quanto a oração do Pai Nosso, está pedindo a Deus proteção na tentação. Está pedindo a Deus para atender as nossas necessidades básicas. Jesus não disse, o pão nosso de cada dia nos dai hoje? Veja o que ele fala aqui, ó. Alimenta-me com a comida conveniente para mim. Remove para longe de mim a vaidade e as mentiras. Não me deixes cair em tentação. Veja como é semelhante, ó. Não me des nem a pobreza e nem a riqueza. E ele justifica esse pedido. Gente, olha que pedido genuíno. Tudo a ver com o que Jesus ensinou e nada a ver com o que se prega e ensina os teólogos, os bispos, pastores, profetas e o nome que se dê, que defendem a teologia da prosperidade, onde você tem que ser rico, ficar rico e sempre rico e não pode aceitar nunca não ter mais do que os outros. Seu carro tem que ser o melhor, sua casa tem que ser o melhor. Se você não tiver o melhor, o nome de Deus não é glorificado. Olha o que ele está dizendo. Eu peço 2 coisas ao Senhor. Não me dê nem a pobreza e nem a riqueza. Por quê? Ele justifica. Versículo 9. Para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Por quê? Veja, a preocupação revelada aqui nessa oração e na oração do Pai Nosso é dar glória a Deus. É reconhecer que tudo vem dele. Então, facilmente uma pessoa que é muito rica ou fica muito rica, que não tem, claro, né, o temor do Senhor, facilmente vai dizer que tudo que tem comprou. Se torna uma pessoa indulgente, pagou por suas bênçãos, pagou por suas conquistas, pagou por suas vitórias. Acha que adquiriu tudo por si. E chega ao ponto de dizer, como ele falou assim, ó, quem é o Senhor? Não reconhece que ele é o Senhor, acha que o Senhor é o seu dinheiro, acha que pode até mandar em Deus, né? Eu estou fazendo isso aqui, então o Senhor tem que me dar isso. Estou fazendo um sacrifício, uma oferta de sacrifício, estou pagando uma indulgência, o Senhor tem que me dar o que eu quero. E o risco do pobre, o risco do necessitado é roubar. Como ele diz aqui, ó, ou para que eu não fique pobre e roube e tome o nome do meu Deus em vão. Então, o pobre, ele corre o risco de se tornar um ladrão. E o ladrão ofende a Deus, porque o ladrão não acredita na provisão de Deus. Se eu acredito na provisão de Deus, eu não vou roubar. Eu não vou duvidando de que Deus pode me suprir as minhas necessidades, praticar tal coisa. Então, o pedido dele é muito genuíno. Devemos aprender com essa oração e com a oração do Pai Nosso. Olha o que ele pediu a Deus. Deixa eu ver aqui, versículo 8.
não me des nem a pobreza, nem a riqueza. Alimenta-me com a comida conveniente para mim. É o pão nosso de cada dia, o que está bom para mim, para que eu não fique cheio e te negue e diga, quem é o Senhor? Ou para que eu fique pobre, roube e tome o nome do meu Deus em vão. Aprenderam a oração? Vamos assumir um compromisso de orar assim? O nosso Senhor também ensinou, né? Lá em Mateus, do capítulo 5 ao 7. Ele ensina sobre isso. Versículo 10. Não acuses um servo diante do seu senhor, para que não te amaldiçoe e tu sejas achado culpado. Isso aqui é encontrar a sabedoria, né? Porque às vezes você acusar um servo diante do seu senhor não é bom. Às vezes você precisa chamar no particular, né? Não é fofoca. É diferente de fofoca. Diferente. Mas às vezes você tem que chamar no particular e, olha, tal pessoa, tal servo, tal funcionário, né? No particular. Que às vezes na frente é complicado, né? Palavra de sabedoria. Bom, agora aqui é uma sequência. É uma sequência que eu não vou parar. É um provérbios propriamente ditos. Aconselho a vocês que releiam com calma, vai esmiuçando aqui, porque contém muita sabedoria nesses provérbios de Agur, a partir do versículo 11. Há uma geração que amaldiçoa seu pai e que não abençoa sua mãe. Pense. Há uma geração que é pura aos seus próprios olhos e ainda assim não é lavada de sua imundícia. Há uma geração cujos olhos são altivos e as suas pálpebras são levantadas. Há uma geração cujos dentes são como espadas e os seus dentes da mandíbula como facas, para devorarem os pobres da terra e os necessitados dentre os homens. A sanguessuga tem 2 filhas chorando. Lembre-se, gente, que isso aqui é um provérbio. O provérbio é uma parábola pequena, né? Uma pequena parábola. A sanguessuga tem 2 filhas chorando. Dá. Há 3 coisas que nunca estão satisfeitas. Sim, 4 coisas que não dizem é o suficiente. Então está falando da sanguessuga, né? Dá, sempre quer. 4 coisas. A sepultura, o útero estéril, a terra que não é cheia de água e o fogo que não diz é o suficiente. O olho que zomba do seu pai e despreza obedecer a sua mãe, os corvos do vale catarão e as jovens águias comerão. Há 3 coisas que são maravilhosas demais para mim. Sim, 4 que eu não conheço. O caminho da águia no ar, o caminho da serpente sobre a rocha, o caminho do navio no meio do mar, o caminho de um homem com uma virgem. Assim é o caminho de uma mulher adúltera. Ela diz, come, limpa sua boca e diz, não fiz perversidade. Por 3 coisas se inquieta a terra, e por 4 que ela não consegue suportar. Pelo servo quando reina, pelo tolo quando é cheio de alimento, pela mulher odiosa quando é casada, e pela serva quando é herdeira de sua senhora. Versículo 24. Há 4 coisas que são pequenas sobre a terra, mas são demasiadamente sábias. As formigas não são um povo forte, todavia preparam seu alimento no verão. Os coelhos nada são além de um povo débil, contudo, fazem suas casas na rocha. As locustas não têm rei, gafanhotos. Entretanto, eles saem todos em bandos. Já viu um bando de gafanhoto? Parece um exército, né? Marchando enfileirados, né? Versículo 28. A aranha se segura com as mãos e está nos palácios dos reis. Há 3 coisas que vão bem. Sim, 4 que são graciosas no seu andar. O leão, que é o mais forte entre os animais e não foge de nada. O galgo, também o bode
e o rei contra quem não se pode resistir. Se procedeste tolamente, elevando-te, ou se pensaste mal, põe tua mão sobre tua boca. Certamente o bater do leite produz manteiga, e o torcer do nariz produz sangue. Assim, o forçar da ira produz contenda. São palavras de sabedoria, palavras para serem meditadas, refletidas, palavras para que você possa fazer um devocional e aplicar na sua vida. Tenho dito, não é o objetivo da leitura desse ano. Esse ano estamos lendo e interpretando textos difíceis, tá bom? Esses provérbios não são tão difíceis assim, na verdade precisam ser praticados, certo? Bom, eu vou ficando por aqui na nossa leitura de hoje. Amanhã a gente se encontra, se Deus quiser.